Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como os Estados Unidos e outros países aliados querem que Putin financie a defesa da Ucrânia contra a invasão que ele próprio lançou. Este recado é para você que tem vontade de sair do Brasil e morar em um país economicamente estável e seguro. Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes no mundo. São 187 tipos de vistos diferentes para receber todo o tipo de profissional. O escritório de advocacia americano Pinelli Partners é especializado em direito imigratório e vai te proporcionar uma jornada imigratória ágil, simples e segura. A sócia fundadora do escritório, doutora Lorena Pinelli, vai te direcionar pelo melhor caminho, conduzindo você desde o primeiro passo de documentação até o momento de pisar nos Estados Unidos com o seu Green Card. Clique no link aqui na descrição e comece agora a trilhar o seu caminho para os Estados Unidos com a Pinelli Partners. A invasão russa em larga escala da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, serviu para demonstrar ao público em geral um fato muito bem conhecido no mundo militar. As guerras são eventos caros, realmente muito caros. O custo humano, tanto em termos de vidas civis como militares, é, obviamente, impossível de quantificar. Mas o custo material e o impacto econômico de uma guerra na economia de um país são elementos facilmente verificáveis. Com a invasão russa da Ucrânia sendo, como referi no início, o conflito ideal para se quantificar o custo de uma guerra em termos financeiros. Apesar da Rússia ter sido, no passado, uma potência militar e também econômica, o coração de um império comunista com quase 2 dezenas de países vassalos. No início de 2022, quando Putin invadiu o seu vizinho ucraniano, a economia russa era menor do que a do Brasil. E para piorar ainda mais a situação, a economia russa dependia fortemente da venda de gás e petróleo para a Europa. Mas, mesmo não sendo uma superpotência econômica a nível mundial, a Rússia estava anos-luz à frente da Ucrânia nos quesitos poder industrial, financeiro e econômico. E, se tem algo que a Segunda Guerra Mundial demonstrou claramente, foi que o poder industrial, financeiro e econômico é capaz de mudar radicalmente qualquer conflito. Quando os Estados Unidos foram finalmente catapultados para dentro daquela guerra, após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, todo o poderoso e inigualável poder econômico e industrial daquela nação foi reorientado para a guerra e a produção militar. Com isso resultando na maior produção industrial da história, com os Estados Unidos, sozinhos, produzindo mais da metade de todas as armas, munições, blindados, veículos, aviões e navios usados em todo aquele conflito. A entrada definitiva dos Estados Unidos em dezembro de 1941, com todo o seu poderio industrial e econômico, determinou oficialmente a derrota das forças do eixo naquele conflito. Na Guerra Fria, a capacidade industrial e econômica das nações também determinou as vitórias e as derrotas. Com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela Rússia, embarcando em uma louca e desenfreada corrida armamentista, que se acelerou ainda mais nos anos 70 e 80, com a União Soviética se envolvendo em uma guerra longa e desgastante no Afeganistão. A conjugação de perdas materiais, ajuda internacional aos afegãos e uma brutal crise econômica interna obrigou a União Soviética a se retirar derrotada do Afeganistão, abrindo caminho, apenas 3 anos depois, para a implosão do Império Comunista. Uma implosão que, é importante ressaltar, teve a sua origem em profundos e graves problemas econômicos estruturais. Saltando no tempo, em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o comparativamente gigantesco poder econômico russo permitia antever uma vitória avassaladora da Rússia frente à Ucrânia. Ou, mesmo que os ucranianos resistissem ao ataque inicial, o poder econômico e industrial superior da Rússia acabaria por inevitavelmente dar a vitória a Putin.
No entanto, aquilo que Putin não esperava era que a Ucrânia fosse obter um gigantesco apoio financeiro e militar de alguns países ocidentais, com destaque para os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e outras nações como a Austrália e até mesmo o Japão. Por isso, se por um lado essa ajuda está sendo de valor inestimável para a Ucrânia, garantindo a sua sobrevivência no conflito, por outro lado, deixou a Ucrânia totalmente dependente de ajudas externas. O tremendo esforço de Vladimir Putin, que, de acordo com algumas fontes, lançou contra a Ucrânia mais de 90% de todos os meios militares disponíveis na Rússia, significa que, neste momento, a Ucrânia depende a 100% das ajudas lideradas pelos Estados Unidos. Ou seja, se essas ajudas falharem, os ucranianos não conseguirão se manter por muito tempo na guerra e, inevitavelmente, serão derrotados. Durante muito tempo, as ajudas norte-americanas foram vistas como garantidas. No entanto, nos últimos meses, mais concretamente a partir de novembro de 2023, estão se levantando obstáculos cada vez maiores no Congresso e no Senado dos Estados Unidos para as ajudas militares para a Ucrânia, com o último grande obstáculo impedindo a liberação, em caráter emergencial, de cerca de 60 bilhões de dólares. Com esse veto, essa ajuda, que deveria ser liberada em dezembro, só voltará a ser votada no Congresso e no Senado em janeiro, correndo ainda o risco de não ser aprovada nem mesmo em janeiro. Mas, mesmo que seja aprovada, se Donald Trump vencer Joe Biden nas eleições presidenciais de 2024, o risco das ajudas diminuírem ou, no extremo, de serem totalmente canceladas é bastante elevado. E é pensando em encontrar uma forma mais garantida de ajudas financeiras para a Ucrânia que muitos estão se voltando para os vastos recursos russos congelados na Europa e nos Estados Unidos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, dentre as várias sanções impostas, estava o bloqueio de depósitos do Banco Central Russo, o que significa que, de acordo com algumas fontes, existem cerca de 300 bilhões de dólares em depósitos bancários russos, totalmente congelados em dezenas de bancos europeus e norte-americanos. Uma fortuna que só será liberada após a Rússia sair da Ucrânia, algo que, como sabemos, é improvável de acontecer no curto e médio prazo. Com tanto dinheiro russo congelado e com senadores e congressistas nos Estados Unidos colocando cada vez mais obstáculos para a liberação de novos fundos, tem se levantado cada vez mais a pergunta: mas então, por que não usar os fundos russos que estão congelados? Só para que tenham uma noção do que esses 300 bilhões representam, o custo da defesa ucraniana até agora, em 1 ano e 10 meses de guerra, é estimado em cerca de 150 bilhões de dólares. Ou seja, a Ucrânia poderia ter acesso ao dobro do que já foi gasto até agora para poder financiar a sua defesa contra a invasão russa. Pode parecer um passo lógico, mas é muito complexo e, além disso, nada parecido com isso foi feito antes. Mas, aos poucos, vai se caminhando nessa direção, com procuradores alemães anunciando agora, em dezembro, que confiscarão 720 milhões de euros que estão congelados em uma conta em um banco de Frankfurt, pertencente a uma instituição russa. Um dinheiro que, de acordo com o governo alemão, será integralmente usado para financiar a defesa ucraniana. Se essa experiência for bem sucedida, juristas em outros países europeus e nos Estados Unidos disseram que seguirão o exemplo, replicando a fórmula em outras contas russas, até finalmente desbloquearem os tais 300 bilhões. Como era de se esperar, Vladimir Putin reagiu a isso, dizendo que se tal movimento for feito, as consequências serão muito sérias, mas não deu detalhes sobre quais consequências seriam essas. Pode estar aí a resposta que Zelensky estava procurando para o problema do financiamento da sua defesa. Se todos os recursos russos congelados forem liberados, a Ucrânia terá, pela primeira vez desde o início da invasão,
muito mais recursos financeiros alocados na defesa do que a Rússia, com muitos vendo aí a única forma da Ucrânia realmente poder vencer a Rússia no campo de batalha. A loja do canal vai entrar de férias a partir de janeiro, por isso estamos fazendo uma grande queima de estoque. Somente entre os dias 21 e 31 de dezembro, todos os artigos da loja com 10% de desconto. Aproveite agora para comprar aquele presente super bacana com o tema do militarismo e com desconto de 10%. O link da loja está aqui na descrição.